Construído. Palavra é sábia, né, cara? A palavra é. Nossa, a Bíblia é um livro muito sábio. Se a gente conseguisse andar 100%, meu Deus do céu. A palavra é Deus, pô. Deus é a palavra. A palavra é Deus. O princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E aí? Hum. Palavra. Está dentro de você, está dentro de mim. Quando você recebe Jesus, no seu interior flui, jorra. Então não é sobre Ele o. explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. Para pregar. Ele te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Querido Deus, amado Pai, Deus Todo-Poderoso. Mais uma vez, Senhor, com alegria no coração, Pai, eu entro em Tua presença, juntamente com os irmãos e as irmãs que se encontram cada um em um país, Senhor, mas unidos pelo Teu nome, Senhor. Nós estamos aqui agora, nesse momento, para estudarmos a Tua palavra, Senhor, relacionada ao livro de Romanos, capítulo 2, versículo 11 até o 29. Que o Senhor esteja abrindo o nosso entendimento, revelando naquilo que está oculto ao nosso compreender, Pai, para que possamos, Senhor, crescer na Tua presença. Que cada um, Senhor, que aqui está, disposto a aprender, possa colocar em prática aquilo que o Senhor está nos ensinando, Pai. Fala conosco, Senhor, aquilo que precisamos ouvir da Tua parte, Senhor. Nos alimenta, nos dá força, coragem, ânimo, Pai, para prosseguir na luta do dia a dia, Pai. Eu sei que Tu és conosco, Pai. Abençoa nossas famílias, nossos filhos, nossos parentes, nossos vizinhos, nossos amigos e até os nossos inimigos, Pai. Que eu te peço e já te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Amém, glória a É, Deus. O James tá aí, achei que ele não vinha hoje. eu Bom vou ler aqui dia. até o. Cheguei tarde. Boa noite, Ô, senhor. Barão, Deus te abençoe, meu filho. Tudo bem? Amém. Amém. Dona Marinês. Vou ler Glória a aqui um Deus. trechinho aqui do até o 17, até o 16. Aí alguém prossegue aí no até o 17. Vamos ler esse trecho só, Samar. Esse trecho aí tem bastante coisa aí dentro. Até o. Até o 16 mesmo. Vamos discutir Tá ele. bom. Então diz assim a palavra do Senhor em Romanos capítulo 2, versículo 11 ao 16. Porque para com Deus não há exceção de pessoas. Porque todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. E todos os que sobre a lei pecaram, pela lei serão julgados. Porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Porque quanto aos gentios que não têm lei, fazem naturalmente as coisas que são da sua lei, não entendem eles lei para si mesmo. Não, não tendo eles lei, não tendo estes lei, para si mesmos são lei, os quais mostram a obra da lei escrita em seus corações, testificando juntamente sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia em que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Amém? Isso aqui é uma continuação praticamente de tudo que a gente leu ontem, né? Seria importante, seria importante voltar um pouquinho mais para trás para poder. Esse trecho aqui, ó, ele vem falando aqui sobre a diferença entre os judeus e os gentios, né? Sim, Aqui, ó, vamos ler devagarzinho, a gente vai vendo, e eu queria fazer uma referência lá em Atos 15 pra gente, porque esses dias a gente leu e o que Paulo, Tiago ali colocou pra gente e que faz bastante sentido quando a gente lê Romanos agora. Então aqui, ó, ele tá falando a primeira parte ele fala sobre os judeus, né? E a segunda ele fala sobre os gentios. Então assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão.
Então, aqui que Deus vem falando, que Paulo fala aqui, é que aqueles que não conhecem a lei, eles vão ser julgados conforme o conhecimento, conforme a sabedoria deles, né? Então, eles não serão julgados conforme a lei, né? Então, assim, pois, todos os que pecaram sem lei também sem lei perecerão. E todos os que com lei pecaram, mediante lei serão julgados, né? Então, aqueles que têm, né, conhecimento da lei serão julgados conforme, né, conforme a lei. Porque os simples ouvidores da lei não são justos diante de Deus, né? Mas os que praticam a lei hão de ser justificados, né? Então, aqueles que seguem né, a lei, eles serão justificados perante a Deus, né? Por obediência, né? Mas até aqui, ó, ele está falando de judeu, ele não está falando de gentil. Agora ele vai começar a falar de gentil, ó, no 14, ó. Quando, pois, os gentios que não têm lei, né, procedem por natureza de conformidade com a lei, né? Não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos, né? Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. Então aqui ele vem mostrar que é o Espírito Santo que vai nos guiar, né? O Espírito Santo vai nos trazer discernimento do que é certo, do que é correto. Então, é a fé que vai transformar, né, e vai nos guiar, não a lei que vai dizer o que a gente deve fazer, o que a gente não deve fazer, né? Então aqui Paulo vem trazer justamente que a lei ela ainda é para os judeus, né? Que Jesus veio para completar as leis, né? Ele não veio para acabar com as leis. Mas as leis, elas não são impostas aos gentios, né? Mas sim o Espírito Santo vai nos guiar, o que é certo e o que é errado, né? E conforme a nossa caminhada cristã, a gente vai desenvolvendo cada vez mais isso daí, e a própria nossa consciência e os nossos pensamentos mutualmente vão nos acusar, né? Ou nos defender, né? No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Então, né, conforme a gente vai se alimentando da palavra de Deus, a gente vai entendendo aquilo que é agradável a Deus ou não, né? Mas quando a gente volta lá em Atos, capítulo, acho que é capítulo 15. Aqui fala, né? Ó, tem Tiago aqui vem e fala, né? O que é que deve ser imposto, dito, né? Sobre os gentios, né? Então aqui sobre os gentios ele fala, acho que aqui é no 28 se eu não me engano. Então enviamos, é isso aqui? Deixa eu ver. Não, é aqui, ó. Desculpa. Em Atos 15 no 20 ali, ó. Vamos voltar no 19 ali, ó. Pelo que julgo, eu não devemos perturbar aqueles que dentre os gentios se convertem, né? A Deus, mas escrever-lhes que se abstenham, né, das contaminações dos ídolos, né, bem como das relações sexuais ilícitas, né, que a gente sabe o que é, né, sexo fora do casamento, adultério, né, prostituição, né, da carne dos animais sufocados, né, e do sangue. Então, esses são os pontos aqui que Paulo ali, que os discípulos ali acharam que era conveniente, né, guiar os gentios, né? Mas as leis aqui, quando a gente volta em Romanos, Paulo deixa muito claro aqui que tudo bem, se você é romano, se você é judeu, né, então as leis são para vocês, mas para os gentios, né, o cabe ouvir o Espírito Santo, ser guiado pelo Espírito Santo, né? E para ter entendimento e sobre, né, a leitura do Evangelho para ter entendimento daquilo que né, é necessário, né? Pelo menos esse aqui é o entendimento que eu tenho sobre essa palavra aqui. Eu lembro lá no seminário, lá no Carisma, lá, veio um pastor que era um especialista em Romanos, né? E ele veio trazer justamente sobre isso. Eu lembro que ele perguntou lá para todo mundo assim, ó, quem é que é judeu aqui? Levanta a mão, né? Todo mundo, né? Falou, então vocês estão livres da lei, né? Então agora vocês vão só, né, o Espírito Santo que vai guiar, né? Mas se é judeu, aí diz aqui que é pelo cumprimento de leis também, né? É bem interessante isso aqui que Paulo traz.
No comecinho, Fábio, as nossas versões estão diferentes, né? O meu entendimento do comecinho ali é um pouquinho diferente. Lê para mim, faz favor, pra gente. Quando eu falou que, quando comentou, né, que quando você comentou, se eu não entendi errado, você comentou que aqueles que não conhecem a lei, tá tudo bem, porque não serão julgados, Não, não é que não serão porque não julgados, eles serão conhecem, julgados conforme o conhecimento que eles têm, né? Porque se ele não sabe que aquilo é um erro, por exemplo, vai né? pagar do mesmo Comer a jeito. carne de porco lá, né? Que tem É na só esse lei. ponto, vai pagar do mesmo jeito. Tanto que na Comer sua a Bíblia carne de fala assim, matar, na por sua exemplo, Bíblia né? fala assim, se não me engano, né? Aqueles que não conhecem a lei perecerão. Lê de novo, por favor, esse pedaço. Perecerão da mesma Mediante, forma. mediante, aqui, ó. Aqui, assim, pois, todos os que pecaram sem lei, também sem lei perecerão. Isso aí, isso aí. Ou seja, mesmo eles não conhecendo a lei, eles também perecerão. E aí Mas depois sem ele vai lei. explicar Mas que a eles lei. perecerão sem a lei. Eles não É. serão julgados conforme, se eles soubessem, entendeu? Eles também Então, serão julgados. Mas eles não serão julgados como se eles conhecessem a lei. Para quem conhece a lei, o peso será maior. É isso que eu entendo aqui. então eu também achava que era, né? Quando você pega o significado ali de perecer, né? Perecer é perder a vida, né? Morrer de maneira repentina ou violenta, falecer, chega, acabar, né? E a tradução da minha Bíblia reforça esse entendimento quando fala assim, ó, assim, todos os que pecarem, mesmo não tendo a lei escrita de Deus, serão destruídos. Esse é o versículo 12. E todos os que pecarem, estando sob a lei de Deus, de acordo com essa lei, serão julgados. Aí, lá na frente, o que eu entendo, né, que é o que você resumiu bem aí. Na verdade, independente se essa lei está escrita ou não, no nosso coração essa lei já está escrita, que o Espírito Santo nos convence. Aí, indo para frente, fala assim, ó, no 13: pois o simples ato de ouvir a lei não nos torna justos diante de Deus, mas sim a obediência à lei é que nos torna justos aos olhos dele. No 14: até mesmo os gentios que não têm a lei escrita, quando obedecem a ela instintivamente, mostram que conhecem a lei, mesmo não a tendo. 15: demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois na consciência e seus pensamentos os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Ou seja, internamente, mesmo não tendo escrito, a consciência vem da lei que Deus escreveu no nosso coração. E isso é o que vai ser usado como base, né, para o nosso julgar. É isso que eu entendi aqui. E isso falou muito forte comigo, né? Porque, puxa vida, às vezes eu me vejo em situações que, sabe, quando você não consegue resistir a certas coisas, e aí a sua autodefesa fica tentando te arrumar desculpa, né? Fala, puxa vida, será que é isso mesmo? E eu já cheguei várias vezes a falar com Deus assim, falar, meu Deus, será que é isso mesmo? Será que isso é da tua vontade? Será que é assim que eu tenho que agir? Porque eu não consigo, né? E aí Deus vem me dando um tapa na cara aqui com a palavra, né? Sim, se isso está me incomodando, é porque o Espírito Santo está falando comigo, né? Agora, de novo, isso aqui é o meu entendimento. O meu entendimento não é cada um, sim, tem que ter o seu próprio entendimento. Eu não estou aqui para dizer que eu sou a verdade aqui. Estou compartilhando com vocês o meu entendimento desse trecho aqui, como falou no meu coração, tá?
E aí no 16 ele termina: Isso se confirmará no dia em que Deus julgar os segredos de cada um por meio de Cristo Jesus, de acordo com as boas novas que anuncio. Mas a palavra de Deus, ela fala assim, irmãos, assim, ó, que se não tivesse vindo, não vos tivesse falado, pecado não teria. Mas agora não tem desculpa para o seu pecado. Não tem desculpa, mas se você se arrepender, tem o perdão, né? E Deus sabe da opressão. Estava vendo aqui, que lá em Salmo capítulo 12, versículo 5, ele fala, por causa da opressão dos pobres e do gemido dos necessitados, me levantarei agora, diz o Senhor. Porém, em salvo aquele para quem eles assopram. As palavras do Senhor são palavras puras, como prata refinada em forno de barro, purificada 7 vezes. Tu os guardarás, Senhor, desta geração, os livrará para sempre. Os ímpios circulam por toda a parte, quando os mais vis dos homens. Aliás, os ímpios circulam por toda a parte, quanto os mais vis dos filhos dos homens são exaltados. É aquilo que acabei de falar, né? Se ele não tivesse vindo, não nos tivesse falado, o pecado nós não teríamos, mas agora nós não temos desculpa para o pecado. Mas nós nos arrependemos, né? De conhecer nosso Senhor Jesus Cristo como nosso único, suficiente Salvador, e nós seremos perdoados os nossos erros. Mas é preciso estar aqui, ó. Preciso estar ligado na videira para a gente não ser pego em flagrante, né? Ah, é Oh, verdade. pode falar, dona Marinês. Não, você pode falar, depois eu falo. Sobre esse entendimento, vê se faz sentido para vocês também. Para mim faz sentido o seguinte: o homem, quando ele pecou a primeira vez, e Deus falou para eles, né? É certo que morrerás, porque ele estava condenado por conta do pecado. E aí, assim, no meu entendimento íntimo, assim, eu entendi que o homem, quando ele mordeu o fruto, vamos dizer assim, ele se contaminou de maldade dentro dele, por exemplo, do pecado. E ele teve acesso ao conhecimento do bem e do mal, e por conta do pecado, ele estaria fadado à morte. Daí, a primeira tentativa de Deus de salvar o homem que vivia em pecado foi trazendo as leis, né? Através de Moisés na tábua, porque o que estava escrito no coração já não era suficiente. E aí trouxe as leis. As leis seriam como se fosse um guia para que o homem vivesse uma vida ali, no mínimo, é, ou que se guiasse através das leis, né, para não pecar, que não adiantou. E aí Jesus vem para pagar por os nossos pecados, né, nos convencer do arrependimento e uma outra mensagem também de amor, né? Então, mesmo sem as leis, é isso que eu entendi aqui, mesmo sem as leis, o homem já estava condenado também, sim. Agora, com as leis, é que o Fábio falou, com as leis, ele vai ser julgado através da lei que ele conhece, que foi escrita. Agora, sem as leis escritas, sem o conhecimento da lei escrita, ele vai ser julgado pela lei que está impressa no coração dele, pela consciência, que a pessoa sabe quando está fazendo uma coisa errada, né? Acho que isso pelo menos foi isso que eu entendi, assim, desse,
pedaço aqui, né? Não sei se fez sentido para vocês aí. Eu concordo com você, James. Porque assim, o Espírito Santo, ele é o nosso consolador, né? Ele veio para nos alertar. E quando a gente faz algo errado, nós, mesmo a gente sabendo da lei, no caso, nós sabemos da lei, ele nos alerta, né? Ele nos adverte, né? Por isso que a gente, muitas vezes, quando a gente faz algo errado, nossa tendência é o quê? A gente, os que têm temor, os que não têm temor, não têm escrúpulo, não tá nem aí, né? Vai fazendo e pronto. Mas aqueles que têm temor, a tendência é o quê? É se Bonito, né? sentir mal, se Fala sentir assim, algo no coração, né? Tá esse vai errado. tudo bonito assim. E às vezes quer até, né? É que os caras, Reverter aquela situação do pecado e tal. Então, o Consolador ele veio para isso, independente que as pessoas entendam a lei ou não. Porque aqui, como a palavra está dizendo, aqueles, né, que foi, tá bem claro, tanto que eu botei aqui também até na traduzida, né? Pois todos os que sem lei pecaram, sem lei também perecerão. Então não importa que eles conhecem a lei. Sem lei eles vão perecer. Porque no 14 está falando, né? Praticam naturalmente as coisas que são da lei. Então, se eles não conhecem a lei, os gentios, eles não conheciam a lei, mas eles estavam praticando sobre a lei, naturalmente, sem conhecer. Então, por que que eles não vão perecer também pelos pecados? Né? Eles ali também estavam sendo tocados. Então, eu concordo plenamente aí. Foi esse entendimento que eu tive também desse pedaço aqui. Uhum, isso mesmo. E Também. Aí no 15 também fala, né? Aqui, Eles ó. vão, Pode a falar, obra amor. da... Só um momentinho, Fábio, rapidinho. Tá bom, querido. A obra da lei escrita em seus corações, dando-lhes testemunho juntamente à sua consciência e os seus pensamentos, ora acusando-os e os defendendo. Então, a lei, mesmo que eles não sabem, sabe o que é certo e sabe o que é errado, né? A gente sabe. Então, a nossa mente, o nosso coração, ou ele nos acusa, ou ele nos defende. Então, mesmo não sabendo da lei, vai perecer sem lei. E os que conhecem a lei, apesar que, como sempre as pessoas dizem, né? Não existe pecadinho nem pecadão, todos vão ser na mesma medida, né? Tem pessoas que dizem assim. Eu não gosto de botar isso muito na minha mente, porque a gente só vai saber mesmo naquele grande dia, né? Naquele grande dia no julgamento. Mas eu sei que ninguém hoje em dia vai, porque Jesus não vai voltar sem que todos conheçam a palavra dele, né? Sem que todos conheçam a lei. Então todos vão conhecer, todos vão ser julgados de acordo com aquilo, né? Amém, pode falar, Fábio. Então, aqui eu tenho um entendimento um pouco diferente ali. Para mim, aquele perecerão sem a lei, para mim é o peso do julgamento da pessoa realmente. Se a gente olhar lá em Lucas 12, por exemplo, capítulo 12, versículo 47, ali diz, né? Lucas vem falando, ó, aquele servo, porém, que conheceu a vontade de seu senhor e não se aprontou, nem fez segundo a sua vontade, será punido com muitos açoutes. Aquele, porém, que não soube a vontade do seu senhor e fez coisas dignas de reprovação, levará poucos açoites. Mas aquele a quem muito foi dado, muito será exigido. E aquele a quem muito se confia, muito mais lhe pedirão. Então, eu acho que tem um peso aí diferente para quem não conhece a lei.
né? Eu acho que o julgamento final ali, e essa questão do perecer aqui, não quer dizer, para mim, não quer dizer, né, é a morte, né? Acho que quer dizer talvez os açoites ali, né? Quer dizer realmente, né, a forma de como será o julgamento, né? Então acho que para mim tem uma interpretação um pouco diferente aí. Eu acho para quem não conhece a lei, o julgamento, não que a pessoa não vai pagar pelos erros dela, né? Mas só que acho que quem conhece vai ter um peso maior aí, porque ele sabia, né, que ele estava fazendo errado e fez. O outro já não tinha uma base, né, não tinha um guia para dizer o que era certo e o que é errado, né? Então, para mim, acho que tem um pouco de. Vai um pouco no que Lucas fala ali, sobre que Hum, aqueles mais são dados, mais serão cobrados, né? certo, que ninguém vai ser julgado na mesma medida. Vamos ser julgados, cada um conforme o que faz, né? Então, isso é claro, ninguém vai ser julgado. Eu vou ser julgada pelos meus atos, você ou dos seus, cada um vai ser julgado conforme os Aqui seus, fala, né? né? Não é, Tamires? Fala lá que É. nós seremos julgados conforme o tamanho da nossa misericórdia, né? Aqueles que têm mais misericórdia terão mais misericórdia. Aqueles que têm menos Exato. também terão menos. Então, assim, né? Hum, Novamente fala do peso aí, né? De como a gente vai ser julgado. Então, acho que tem o Não, conhecimento e da só lei lembrando, e tem também o tamanho da misericórdia, né? De cada um, né? não, verdade. e só lembrando também que aqui não é uma disputa de qual entendimento é o correto ou vale mais, assim, aqui não existe disputa disso, né? Assim, a gente está trocando experiências e aprendendo junto. Então é legal, assim, a gente ter esse compartilhamento dos entendimentos, né? A gente Claro, entende claro. mais. É. Vamos ler o próximo trecho ou tem alguém que quer comentar alguma coisa desse pedaço? Não, tem mais A dona coisas a ser Marinette queria falar comentada aqui, alguma né? coisa. O que é essa, Mário, que o senhor quer comentar aí? Porque quando ele fala aqui, ó, porque os que ouvem a lei Qual foi isso? não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Vocês estão entendendo? Veja bem, porque os que ouvem a lei não são justos diante de Deus, mas os que praticam a lei hão de ser justificados. Quer dizer, se você pratica aquilo que lhe é ensinado, certamente será justificado. Entendeu? Mas Então, aqui, essa ó, palavra, desculpa, seu Mário. Eu pode só, falar, pode falar. eu só levaria atenção aqui, porque aqui, ó, para mim ele tá muito claramente falando de judeus, ele não tá falando de gentios, entendeu? Porque o que. Não, mas ele fala aqui ó, no 14, ó, porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente as coisas que são da lei, veja bem, os gentios que não têm lei, mas naturalmente eles fazem as coisas que são da lei. Não tendo eles lei, para si mesmos são leis. Dá para entender aí? Olha só, presta bem atenção, vou ler de novo aqui. Ó. Porque quando os gentios que não têm lei fazem naturalmente, quer dizer, eles não têm lei, mas naturalmente eles praticam a lei, vamos supor aqui, né? Colocação. As coisas que são da lei, não tendo eles lei, para si mesmos são lei. Então, desde que a pessoa proceda bem, mesmo ela não conhecendo a lei, mas ela procedendo bem, ela se encaixa nesse quesito. Vocês estão entendendo? Porque tem muita Uhum. gente que no, a gente sabe que tem muita gente no mundo que às vezes o cara não é crente, às vezes o cara não conhece a palavra de Deus, mas ele procede bem, sabe? Deus olha as A pessoas, lei está gravada no coração, né? A lei está é, gravada no coração dele. Deus olha as pessoas pelas atitudes das pessoas, pelo comportamento da pessoa, pelo sentimento da pessoa. Então, muitas vezes a pessoa não tem o conhecimento da lei, né? Mas ela pratica o bem, ela quer o bem dos outros, ela se comporta bem, ela dá bom conselho, entendeu?
Então, existe é aqui que eu me encaixo, é aqui que eu quero que vocês entendam. Mesmo que a pessoa não conhece a lei, mas se ela pratica a lei, não conhecendo a lei, ela se encaixa nos propósitos de Deus. Porque aqui a palavra do Senhor também me levou, aqui em 2 Reis, capítulo 17, que fala que Dá o um Senhor exemplo aí, protegeu. Samara. Acho que Hã? faz parte do Shabá lá, por exemplo, tá na lei, né? Sim. O Shabá tá na lei, por exemplo. E o judeu, por exemplo, eles seguem né, a lei e tal, faz o Shabá, faz tudo. E aí, assim, como é que fica o gentio em relação a isso? Então, mas não nos é apresentado esse Shabá, né? Então, nós não temos a obrigação e o conhecimento profundo de como é. Mas o que eu quero relacionar é o seguinte, ó, que Deus falou aqui no 17, segundo a Reis, né? O Senhor protestou Israel e a Judá pelo ministério de todos os profetas e de todos os videntes, dizendo: Convertei-vos de vossos maus caminhos e guardai os meus mandamentos e os meus estatutos, conforme toda a lei que ordenei a vossos pais, que eu vos enviei pelo ministério de meus servos, os profetas. Porém, não deram ouvidos. Antes endureceram a sua cerviz, como a servir de seus pais, que não creram no Senhor seu Deus, e rejeitaram os seus estatutos e os seus escritos que fizeram com seus pais, como também os seus testemunhos com que protestaram contra eles, e andaram após a vaidade, e ficaram vãos, como também após as nações que estavam em roda deles. Quer dizer, eles saíram da terra do Egito, foram para uma terra que já habitava o povo que Deus ofereceu para eles, né? Uma terra que emanava leite e mel, mas ali já tinha um povo. E aquele povo ali vivia de acordo com as leis deles, do conhecimento deles. Eles não tinham conhecimento de Deus, que são gentios, mas a obrigação de nós que conhecemos a lei, passar para eles a lei, para que eles possam entender. Mas entre eles existe alguém que, mesmo não conhecendo a nossa lei, pratica a lei. E Deus vê esse de forma diferente. É isso que eu entendo, né? Que eu entendi. Os quais mostram a obra da lei escrita nos seus corações, testificando juntamente a sua consciência e os seus pensamentos, quer acusando-os, quer defendendo-os. No dia que Deus há de julgar os segredos dos homens por Jesus Cristo, segundo o meu evangelho. Então tá aí. Podemos prosseguir. É o que o senhor falou. Eu acho que o que Deus quer é o que está no nosso coração, né? Então, É, a gente exatamente. fica ali, né? A Shabá É. é um exemplo claro, né? Que eu não acredito, né? O judeu ali segue ali as tradições deles, mas muitas coisas ali têm tradições também, né? Mas Sim, Jesus não está muito preocupado com tradição, né? Jesus está preocupado com fazer o bem, né? Com a justiça de Deus, né? Com a bondade, né? Que era justamente o que a gente perfeitamente. via ali nos evangelhos, a questão de Jesus querendo, né, curar as pessoas um sábado e as pessoas achando que não podia, Então, e aí eu acho que no final das contas é que são os pensamentos e a consciência, né? É o Espírito Santo que vai guiar, né? Que é essa lei que ele fala, né? Que está no coração. Não sei como é que está na Bíblia de vocês, mas é o que fala aqui no 15, né? Demonstram que a lei está gravada em seu coração, pois sua consciência e seus pensamentos
os acusam ou lhes dizem que estão agindo corretamente. Pois é, meus irmãos. E a batalha continua. É, eu não sei até quando, só Deus é que sabe, mas o pau está comendo lá em Israel. Israel está destruindo Gaza, derrubando prédio mais prédio já. Está lá. Povo inocente, não sei se é inocente, Deus sabe, né? Crianças, pessoas morrendo, famílias sendo destruídas, casas sendo derrubadas, prédios. Estão devastando Gaza, estão, entendeu? E é um caso sério. Pois é, irmãos, louvado seja Deus, porque Jesus ele veio abolir a lei. Hoje nós vivemos pela graça, e se vivemos pela graça, devemos ter o quê? A misericórdia de Deus para que possamos passar, né? E eu não vou discutir sobre questão de lei entre gentios e judeus. Quando a Bíblia relata que o véu do templo se rasgou, que Jesus ele veio abolir a lei, ele aboliu a lei, e nós vivemos agora pela graça. E agora cabe a Deus o julgamento, porque se nós hoje vivêssemos pela lei, meu Deus, um bocado de ladrão já estava tudo morto, um bocado de mentiroso já estava tudo morto, e assim vai, né? Então, glória a Deus, porque Jesus ele veio para poder abolir essa lei e aos que vencer, vai passar pela porta estreita. E aqueles que não seguir até o fim, né? Mas se você for ler ele todo aqui, você vai ver, né? O contexto em tudo, né? Para não ter uma contravenção, ou seja, um eu sou de Paulo, outro sou de Apolo, outro sou de Cefas, eu sou então de Cefas, e aí começa tudo de novo. Então, hoje a gente tem que falar mais sobre a graça de Deus e a misericórdia dele, que é grande para sempre, né? Eu estou aqui, irmãos, mas eu estou escutando, viu? Deus abençoe vocês todos aí, eu estou amando. Então vamos Dona prosseguir aqui, Marinês. amados. Vamos Peraí, prosseguir Samuel. aqui, então. Peraí. É isso. Dona Marinês, Acho que isso é uma questão de deu entendimento uma. aí, talvez, né? Talvez a senhora tenha se confundido lá, porque lá Jesus, ó, vamos voltar lá em Mateus 5,17, ó. Ele fala, não penseis que vim, Jesus falando aqui, viu, Dona Marinês? Não penseis que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar a lei, vim para cumprir. Então, olha, Cumprir. Jesus ele não veio para anular as leis ou para cancelar as leis, né? Ele diz aqui, ó, não penseis que vim revogar as leis, a lei, né? Ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir, né? Porque em Na, verdade na, vos digo, até que o céu e a terra passem, nem um i ou um tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Na verdade, Jesus veio né, falar que, olha, vocês estão tentando cumprir aí, ó. Na verdade, né, pela misericórdia de e Deus, tem né, uma porque a gente não tradução, era, Fábio, os judeus tem não uma, eram capazes de cumprir a lei e mandaram Jesus, né, um homem perfeito para cumprir a lei. Mateus 5,17, vê aí como tá na sua, James. tem uma tradução aqui, estou vendo na internet, né, que fala exatamente a palavra abolir, tá? Não pensem que vim abolir a lei ou os profetas. Não vim abolir, mas cumprir. E aí continua, né? Digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, tarará, só para. É porque o único perfeito para cumprir as leis era Jesus, né? Mas ele, Aham, para que não entrasse em contradição, né, com a palavra, tudo, ele falou, não, eu não vim abolir, não, eu vim cumprir, né? Mas aqui, ó. mas justamente para mostrar a pequenez do homem, né? Porque o homem não era capaz, né? Não é capaz ainda de cumprir as leis, né? Então não é pela Mas, força dos braços, é pela graça, né? Que a gente tem falando aqui o tempo todo, né? Que é o que a Eu dona então, concordo Maria com a citou, né? senhora. Pela graça, né? É, A eu salvação é pela entendo. graça. É. Pela graça sois salvos mediante a fé, isso não vem de vós, é dom de Deus. Hoje os homens querem saber mais do que Deus, querem evoluir mais do que Deus, essa trem lá, inteligência é,
como é que fala, artificial. artificial, e daí os homens querem saber mais do que Deus, e a gente tem que ver que Fábio falou, não passará os céus e a terra, nem a palavra do Senhor jamais passará. Ele não falou, está registrado na palavra. E nós devemos ver isso, que passará tudo, nem um tio, a palavra de Deus tem que se cumprir. Então, o irmão está falando aí da guerra entre, como é que fala? Irmão, que você falou Israel e aí? Israel Gaza. e Gaza. Israel, E o então. Palestino. Agora, presta atenção, é bíblico? É acontecer isso. E aí, agora a gente tem que vigiar e porfiar para podermos. Nosso Brasil é uma benção, que não vê guerra nenhuma. O menino estava falando lá que não entendia, né? Eu falando com ele, ele dizendo assim: eu quero logo que aquele Trump manda jogar uma bomba dentro de São Paulo para matar logo todo mundo para matar logo todo mundo e que cai em Paraisópolis e explode tudo. Aí eu falei, menino, tu não sabe o que tu está falando. Então, ó, às vezes a gente tem que calar, porque a boca serve-se fechada, serve-se de remédio, né? Mas glória a Deus, porque nós estamos aqui para aprender, e não para confundir cabeça de ninguém, né? Então, glória a Deus. Eu estou bem, eu estou massa, eu estou zen, eu estou na paz de Deus. Amém. Vamos ler aí Amados, Eu quero 17 ir dele, vamos, gente, pro pra vamos, gente. vamos céu, prosseguir aqui. eita glória! Vai lá, seu Eu Mário. queria ir Lê pro pra Vamos gente lá. aí. céu. Então, o 17 diz assim, ó, eis que tu que tens por sobrenome judeu e repousas na lei e te glorias em Deus e sabes a tua vontade e aprovas coisas excelentes, sendo instruído por lei. E confias que és guia dos cegos, luz dos que estão em trevas, instruidor dos nécios, mestres, mestres, Instrutor de ignorantes, mestre de crianças. e que tens a forma da ciência e da verdade na lei, tu, pois, que ensinas a outro, não te ensinas a ti mesmo? Tu que pregas que não se deve furtar, furtas? Tu que dizes que não se deve adulterar, adulteras? Tu que abominas os ídolos, cometes sacrilégios? Tu que te glorias na lei, desonras a Deus pela transgressão da lei? Porque, como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Porque a Nossa. circuncisão é, na verdade, proveitosa se tu guardares a lei. Mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Se, pois, o incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como circuncisão? E a incircuncisão que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra a incircuncisão é transgressor da lei? Quer dizer, essa parte aqui, amados, é igual a que nós acabamos de ler. Porque ele fala assim, que a pessoa que é circuncisado, ele é separado. É uma pessoa que já foi separada e ele tem por obrigação de cumprir a lei, de dar bom exemplo, de ensinar, de corrigir. Mas o que adianta o sujeito ter conhecimento, ser circuncidado, né, que é ter o conhecimento, e não praticar aquilo que ele conhece, e não fazer aquilo que ele precisa ser feito? Que exemplo que ele está dando? Enquanto que aquele que não é circuncidado e cumpre a lei de acordo da maneira que ele vê, ele se torna circuncidado. Quer dizer, é aquilo, essa palavra, esse restante daqui que é colocado aqui, é essa parte que nós acabamos de ler aqui. É o que eu expliquei aqui a respeito do que conhece a lei e do que não conhece.
Mas o que conhece a lei, erra na lei, e aquele que não conhece a lei, pratica a lei, esse está sendo bem visto aos olhos de Deus. Então, essa parte aqui é a mesma coisa que foi dito agora desde o início. Que ele fala: eis que tu que tem por sobrenome judeu, e reposas na lei, e te glorias em Deus, porque os judeus geralmente eles se acham, eles se colocam acima dos outros, eles se, sabe, eles acham que eles são o rei da cocada preta, a última bolacha do pacote, né? Mas e aí? Que exemplo que ele está dando? Que exemplo que ele está dando? É aí que está o grande segredo, né? E você conhecer a lei, e você Palavra. praticar a lei, e você viver a lei. Está aberto aí para quem quiser comentar. Porque não é judeu, que é o exteriormente, nem é na circuncisão, que é o exteriormente na carne, mas é judeu, e que no interior é circuncisão, e que é o coração do espírito, não a letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Fecha esse capítulo aqui, o 29. Pode comentar aí. Palavra, hein? Paulo fala muito sobre humildade aqui, né? Você que cumpre a lei, que conhece a lei, que é bonzinho, que é isso, que é aquilo, que é aquilo outro, mas aí ele vem aqui no 23 aqui e acaba com os caras aqui, né? Tu, pois, ensina a outro, não ensinas a si mesmo, né? Tu que É, pregas que não se deve furtar, furta. Dizes que não se deve cometer adultério e aí comete. Abomina dos ídolos, né? E lhes rouba os templos. Ele olha, vem você quer ver com um muito de exemplo? orgulho, de vaidade aqui, né? Você quer ver um exemplo? Eu vou contar um negocinho para o que aconteceu essa semana aqui em casa. Eu tenho um cunhado meu que ele não é, ele é ateu. Posso dizer para você que ele é ateu. Mas ele trabalhou na petroquímica, na Petrobras, e ele exercia um certo. Ele era um líder lá dentro. Aí, em determinado momento, lá, um colega dele, colega já, trabalha muito tempo lá, chegou para ele e falou para ele assim: Olha, é, eu vou dar uma saidinha aqui, meu Deus, e o fulano de tal vai me trazer, acho que 3 litros de gasolina, que o meu carro está sem gasolina. E se ele deixar aqui, você pega para mim, que eu vou ali, já volto já. Olha só. Aí ele ficou olhando pro cara, falou: Oi, cara, você vai pegar gasolina aqui da empresa para colocar no seu carro? É só 3 litros só, para mim chegar no posto. Falou: Não, se você fizer isso, eu sou obrigado a mandar você embora. Mas você tá entendendo, varão? Você trabalha numa empresa, cara. O que é 3 litros de gasolina aqui na Petrobras, na Petroquímica aqui? Mas você não pode fazer isso. Se você fizer isso, você vai para a rua. Então você vê, o cara, ele não é um cristão assim, ele não, não vai para a igreja, não tem esse, sabe? Meu cunhado. Aí ele tava falando, ele chegou e concluiu aqui, ele falou: Mano, aqui na Petroquímica, de vez em quando, não é sempre, mas de vez em quando eles pegam alguém aqui e revista o cara inteirinho. Você pode entrar com o seu carro aqui dentro da empresa, que se pode guardar no estacionamento, não tem problema nenhum. Mas de vez em quando eles pegam um aqui e revistam o cara inteirinho. Teve um amigo nosso aqui que, não sei se você já viu aqueles pregos de 2 cabeças. Tem prego de 2 cabeças, né? O prego tem uma cabeça e depois tem mais uma, que você bate e fica uma parte do lado de fora para você tirar depois. E disse que aqui o cara chegou e pegou aqui os pregos da empresa, o prego da empresa, e colocou dentro da marmita. Falou: Eu gostei desses pregos aqui, vou levar os pregos para casa. Justamente nesse dia, disse que teve
O cara chegou e revistou o carro do cara, revistou tudo, pediu até a marmita do cara. Quando foi passar lá no negócio, apontou que tinha alguma coisa dentro da marmita. Foi ver, era uma dúzia de prego. O cara foi mandado embora sem direito. Mas o cara precisava disso, varão. O sujeito que trabalha na petroquímica, ganha um salário exorbitante, levando para casa prego. Não vale nada, cara. Mas está aí. Então nós temos que entender o seguinte: o que é seu, o que não é seu, não coloque a mão. Não pegue. Olha aí, olha o resultado. Eu trabalhei muito tempo na Singer, varão. Você acredita que, graças a Deus, eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, mas eu não pegava uma agulha que caía no chão. Eu não levava para minha casa. Uma agulha. E eu não era crente. E eu não tinha o conhecimento que eu tinha de Deus, que eu tenho hoje. Mas eu tinha comigo o que meu pai me ensinava, o que meu pai me ensinou. Filho, você nunca pega aquilo que não é seu. Por que que eu estou aqui hoje? Por que que eu estou aqui agora? Eu já fiz muita coisa errada na minha vida. Por que que hoje o meu filho está lá na loja, Diadema, que era minha, é a, é a segunda maior loja do Grande ABC. Então, são coisas, amados, que nós temos que colocar na nossa mente. Nós, como cristão, nós, como conhecedor da palavra, nós temos que honrar a Deus. São nesses pequenos detalhes, amados, que nós vamos crescer diante de Deus. Então, muitas vezes, a pessoa lá fora, ela não conhece a palavra de Deus, ela não tem intimidade com Deus, mas ela age corretamente. Ela age corretamente. O meu cunhado, ele não é, ele fala muito palavrão, ele conta muita piada, ele vem aqui, sabe, eu fico observando assim, sabe? Mas aí, olha o que ele me falou. Falou, eu sou seu amigo, vamos na, vamos lá no mercado, você compra esses pregos, rapaz. Vamos lá no posto, eu vou com você lá, você põe gasolina no seu carro. Você não precisa pegar gasolina aqui. Você está entendendo, Fábio? Você está entendendo, meninas que estão nos ouvindo? São essas coisinhas, amado, que chegar lá adiante, nós vamos defrontar com Deus. Deus fala, ó, você pegou, você entrou lá no mercado e pegou uma bala no chão. Só porque estava no chão, mas não é sua. Deixa aí. Então são exemplos a ser seguidos, meus irmãos. Sabe? É o que se enquadra aqui nessa palavra aqui, ó. É o que pesa contra nós, é isso aqui. Amém? Amém. Para mim, para mim, essa palavra de hoje, ela é muito forte para mim aqui. Ela, no fim do capítulo aqui, ela se resume ao 29 para mim, né? Que ele fala assim que a circuncisão verdadeira é a do coração, feita pelo Espírito Santo, e não pela letra da lei, recebendo assim a aprovação de Deus e não das pessoas. Então, essa frase aqui, nossa, para mim foi assim, a circuncisão verdadeira é a do coração, feita pelo Espírito Santo de Deus. Quando a gente consegue agir, né? Quando a gente tem o coração circuncidado, a gente consegue se libertar dos pecados que a gente vinha cometendo, né? E eu oro a Deus para que todos nós consigamos vencer os nossos maiores males, porque eu, graças a Deus, também
não posso dizer nunca, né? Mas sim, não pegaria uma agulha do chão, mas muitas outras coisas impuras aos olhos de Deus eu já fiz. E muitas eu ainda ando lutando para me libertar. Então, que todos sejamos circuncidados aí pelo Espírito Santo, em nome de Jesus, né? Amém? Você falou uma coisa aí, seu Mário. Não sei por que que o senhor falou, mas a gente sabe que tudo tem um motivo disso, né? E esses dias eu tava na casa de um amigo e, e algo que tocou muito forte no meu coração, assim, porque não sei nem se eu deveria comentar isso aí aqui, porque depois eu até corto essa parte aqui. Mas meu sobrinho, ele, ele tinha uns 18 anos na época e ele estava limpando um apartamento não, ele estava limpando um escritório de um senhor que ele tinha falecido já fazia 40 anos. Fazia 40 anos que a pessoa tinha falecido e era um cientista lá na Inglaterra, né, em Cambridge lá, e ele parece que ele tinha se matado. E ele estudava ciência com teologia. Ele misturava os dois assuntos, ciência com teologia. E chegou num momento que o rapaz se enlouqueceu e acabou tirando a própria vida. E esse lugar ficou 40 anos fechado. E aí a família, né, a universidade, o que vão fazer? Ah, entra lá para limpar, mas as pessoas tinham medo de entrar lá para limpar porque quando entravam lá escutavam barulhos. Falavam que o lugar era assombrado. E, e ninguém entrava. E o meu sobrinho, colocaram esse meu sobrinho pra ir lá limpar o lugar. E ele até conta que ele falou, ah, sozinho não entro não, porque eu tenho uns barulhos aí também, eu limpo só se tiver gente comigo. E aí ele falou que ele tava arrastando uns móveis ali, e na hora que ele arrastou uns móveis, um taco no chão, ele sentiu que o taco tava mole. E a hora que ele abriu para ver o que tinha, tinha um pacote lá dentro. E ele pegou esse pacote, sem saber o que era, e guardou na mochila dele e levou embora. E assim, passou anos já, né? Hoje já faz, sei lá, 5, 6 anos que isso aconteceu, né? E, e quando ele chegou em casa, né? Ele foi abrir, tinha um pergaminho lá dentro. E aí ele foi ver o que que tinha o que que significava esse pergaminho, usando o ChatGPT, né? E o ChatGPT não conseguiu nem descrever que língua que era o negócio. Que falou que poderia valer, sei lá, deu até um valor lá, uma faixa lá, que poderia chegar até 55 milhões de dólares. O tal do pergaminho que ele achou. E aí, assim, né? O pai dele olhando, né? Falando, olha, você sabe o que você tem que fazer, né? Isso não te pertence, né? Então, né, você sabe o que você tem que fazer. E eu fiquei ali, né? Porque a hora que eu falei pra ele, olha, teu pai tem razão, né? Porque isso daí pode trazer, né, algo ruim pra sua vida, né? Não é seu, né? Tal. Mas aí ele falou, não, mas eu vou doar metade, né? Do que eu vender, eu vou doar metade para uma instituição de caridade, isso, aquilo. Aí eu fiquei no meu coração, falei, meu Deus, né? Que eu posso falar para ele? Porque, assim, pro mesmo tempo, né? Imagina, o menino que tá começando a vida, né? E aí ele fala, não, eu tô com uma fortuna na minha mão, aqui você vai falar para mim que, né? E aí quem é você para falar para mim que não é meu, né? E aí, assim, a gente tem os princípios, né? Que são das coisas que são corretas, né? E ao mesmo tempo agir com misericórdia, né, no coração do menino ali, porque assim não seja extremamente justo, né? Porque assim, você vai, que seria você no lugar dele, né? As tentações do coração e tudo mais. E eu fiquei ali, né, pensando o que que eu ia dizer para ele, né? E naquela noite eu tive um sonho
um sonho muito forte, assim. Um sonho onde eu via um monte de... Primeiro que era tudo marrom. Era tudo marrom. E eu via um monte de ossos flutuando, assim. Geralmente quando eu tenho esse tipo de sonho, assim, eu fujo, né? Eu não quero ver. Mas aquele dia eu queria ver. Eu falei, não, eu quero ver. O que que tem aí atrás? E quando eu me aprofundei, eu vi um homem preso, né? Preso, como se fosse preso no pecado, sabe? Fosse aprisionado, né? Acorrentado e, né? Naquilo ali. E na hora ali pra mim, né? Eu voltei depois do sonho ali, no dia seguinte, e falei, nossa, né? E agora, né? E aí eu tentei falar pra ele, falei com ele, falei, olha, o padrinho queria que você se livrasse desse negócio logo, porque isso aí não vai trazer coisa boa pra você, né? E até comentei, olha, eu tive um sonho, inclusive, que não foi muito bom, né? Tentando trazer uma mensagem para que ele se livrasse logo daquilo, né? E eu imagino que ele nem consegue mais voltar no lugar onde estava, porque imagina, estava 40 anos fechado, né? Se ele identifica a família, se ele não identifica a família, se a família vai querer fazer algo contra ele ou não, porque ele pegou uma coisa que não era dele também, né? Mas eu acho que a gente tem duas coisas aqui, né? Que é princípios, né? E a gente pode, realmente o pecado nos aprisiona, né? Nos aprisiona e pode nos levar para o brejo, né? Então, a gente, né? Não. Se você não se arrepender, você pode ter certeza. Se você se arrepender, Deus vai ter misericórdia de você. Se você se arrepender, pedir perdão, se ajoelhar diante de Deus, Deus conhece seu coração, porque essa história que eu contei aqui é verídica e esses são os exemplos a ser seguidos, né? Mas muitas vezes as pessoas caem em outros erros, como meu filho falou. Eu não fiz isso, mas eu fiz aquilo, né? A própria Bíblia aqui relata vários erros que a gente comete, né? Ele fala, não é só isso. Isso é apenas um exemplo a ser seguido, né? Mas às vezes a gente não pratica isso, mas pratica outras coisas erradas. O adultério, né? Você. Então, nós somos. Quem somos nós? Nós não somos perfeitos, entendeu? Às vezes você não incorre num erro, mas incorre em outro. Por isso que nós Não. precisamos da misericórdia de Deus. Pode falar, Ruth. É por isso que, graças a Deus, nós não somos perfeitos nessa área, porque se a gente fosse, você imagina como que ia ser cobrado. Já não somos nós perfeitos, já vai ser cobrado a nós todos os nossos conhecimentos. Por isso que as histórias que o senhor contou, a que o Fábio também, igual ele falou, tem os princípios. Graças a Deus que temos toda a família, toda criança quando nasce ainda aquelas que são abandonadas pelos pais, ela ainda tem o conhecimento do bem e do mal, porque um adulto ainda vai passar para ela. Então, desde que ela teve esse conhecimento, porque nenhum de nós vai ser leigo em não saber o que é o bem e o que é o mal, como o senhor falou. Podemos até não ter o conhecimento de Deus na nossa vida, de Jesus na nossa vida, mas o conhecimento do bem e do mal, todos nós vamos ter, de um jeito ou de outro. Então, por isso, a palavra diz que nos vai ser cobrado, porque foi nos ensinado, de alguma forma, sabemos o que é o bem e o que é o mal, mas nós, porque não somos perfeitos, erramos, escolhemos errado. Às vezes, até sabendo o que é o errado, a gente ainda acaba escolhendo por alguma razão, por alguma circunstância. Às vezes ficamos, às vezes, até encurralado de um jeito que você nem sabe que você tá e você escolhe o que você não deveria ter escolhido. E aí, no dia em que vier o nosso Senhor nos cobrar isso, se nós não tivermos arrependido, vamos pagar por ele. E muitas vezes, ainda mesmo nos arrependendo, ainda temos a consequência, porque o Senhor disse que nós teríamos. Então, devemos ter sabedoria para fazer nossas escolhas. Mas eu creio nisso, que todo o conhecimento que foi te dado
te vai ser cobrado, porque se eu sei mais, se eu busquei mais, me vai ser cobrado mais, porque eu aprendi mais. Eu sabia que eu não devia ter feito aquilo e fiz. Por quê? Porque eu busquei. Eu busquei, eu aprendi. Então é igual o Fábio falou, Deus não vai cobrar da mão dele, porque ele foi lá e deu e falou para ele: não é correto, que você vá, faça o que é certo. O pai daquela criança também falou. O Fábio viu ele sendo preso no pecado, porque é somente ele que podia se livrar, porque estava nas mãos dele. Então é assim. Então eu creio assim, eu aprendi assim. Meu pai ensinou nós assim lá em casa, o que era certo e o que era errado. E se escolhêssemos o errado, iríamos pagar, não só na vida física, mas também quando Jesus voltasse. Porque na vida física nós temos as consequências dos erros. E quando Jesus voltar, vamos dar conta do que fizemos com todo o nosso conhecimento. Era isso. É isso daí, Então, gente. A então, é lição, exatamente isso. Espera aí só um bocadinho, irmão Mário, que eu já vou terminar, não vou delongar, não. fica à Olha, vontade. Fábio, essa história que você contou é muito forte mesmo. A gente não deve apoiar o erro, isso chama-se caráter. Se a pessoa tem o caráter, ainda que ele venha pegar. O meu menino, o Tiago, na época ele tinha uns 3 aninhos. E aí nós fomos lá, naquela época, meu ex-marido trabalhava para uma família de fazendeiro, que tinha café, essas coisas, cacau, essas coisas, fazenda. E ele era o motorista dessa fazenda. E nesse dia, a dona Rita era uma pessoa maravilhosa com a gente e tudo, né? Aí, moral da história, não quero falar da Dona Rita, quero falar do meu filho, porque a questão de que nós devemos ensinar, orientar o nosso filho, que a gente não deve pegar nada que não seja seu. Então, meu filho, a gente estava lá na casa e tudo bem. Quando eu venho andando, venho embora com ele, fui pegar o dinheiro, que eu pegava o dinheiro para poder fazer a feira, lá na mão de Dona Rita, e vi com o menino andando. Ela morava lá perto do Hospital Prado Valadares, em Jequié. Aí vim andando com ele, aí eu percebi que ele estava com algo na mão. Eu falei assim, que isso, filho? Ele disse assim, um carrinho, mãe. Aí eu falei, esse carrinho, quem te deu? Ele disse, eu apanhei na garagem. Aí eu falei assim, mas alguém lhe deu? Ele disse, não, eu apanhei na garagem. Então, bora voltar? Mãe, eu não quero. Bora voltar. Ele disse que tinha achado. Bora voltar. Ele vai me dizer onde foi que você pegou. E aí a gente saiu andando. Aí ele disse, tu não vai me bater, não? Aí eu falei assim, não vou lhe bater. Eu quero que você coloque. Se alguém não lhe deu, devolva. E ele foi e colocou lá na garagem que era eu cheguei, bati e falei, né, que o meu filho tinha pego aquele brinquedinho lá na garagem e que ele veio devolver. E ele fala aí ele falou assim, ele disse assim, desculpa, eu peguei. Aí a dona chegou e falou assim, não tem problema, pode levar. Ele disse, não. Eu falei assim, não, dona Rita, ele não vai levar. Porque a senhora não deu antes. Ele pegou sem alguém ordenar. Então, quando a gente orienta os nossos filhos, pequenininho, no futuro, ele vai lembrar do que você orientou. Então, glória a Deus pela vida do Fábio, do irmão Jamie, enfim, do Mário, enfim. Todos nós já fizemos no passado alguma coisa errada, como o Jamie disse. Às vezes você não rouba, mas você mente. Às vezes você não mente, mas você peca. Você adultera, você faz alguma coisa para não dizer que você é o santo. Porque, minha gente, agora é só ficar firme no Senhor, vigiar o tempo todo, para podermos nós não pecar contra o Espírito Santo de Deus, porque a balança de Deus não é enganosa. A balança de Deus vai pesar cada um de acordo às suas ações. Ou seja, o que você fez, o julgamento de Deus, meu Deus, olha, não quero nem pensar, eu só sei que eu quero andar reta diante de Deus, nós devemos andar reto diante de Deus para que a gente não venha pecar contra o Espírito Santo de Deus. Essa é a minha fala nessa manhã. Me desculpe, viu, gente? Deus abençoe. É Eu difícil, vou né? comer, que eu estou com fome.
Vou trabalhar. Se põe em situações que são complicadas. Eu pedi pro meu sobrinho lá, falei, olha, vai orar, né? Ora, ora, vê o que Deus, né, fala no seu coração, né? Porque realmente não é um carrinho de. Não é um brinquedinho, né? É um brinquedinho de 55 milhões de dólares, né? Então, assim, imagina o coraçãozinho dele como não tá, né? É, realmente, meu Deus. Vou morar? Amém, amados? Quem ora aí Amém. para nós hoje, encerrando esse É tremendo. por isso mesmo, Fábio, que não existe nem pecadinho, nem pecadão. Se você pegou, não interessa, é roubo. Então, um carrinho, um carrão, né, uma mentirinha, uma mentirona. Olha, aí Ananias morreu, porque na lei de Moisés era assim, quem mentisse morria. Ananias morreu porque mentiu. E a mulher dele compactuou com ele, foi lá, mentiu, morreu também. Então, nós vamos ficar na dispensação de Deus, porque a Bíblia relata muito bem. Nós estamos sabendo que não vai ficar ninguém de liso. Ninguém. Então, temos que estar na presença de Deus, é isso que eu falo. Né? E vamos E olha a tentar palavra viver. que trouxe aqui, ó, dona Marinete. Porque eu li para ele Ah, ainda a palavra que a gente tinha lido uns dias antes, falando para ele, falou, olha, falei, nossa, eu fiquei e ele ficou impressionado também, porque a gente tinha acabado de ler aquela passagem onde falava que Paulo fez aquele sermão e muitos que tinham livros de magia, que não sei o que e tal, que queimaram os livros e amontoaram o valor de 55 mil denários, você lembra? 50 mil denários, que era muito próximo do valor que valia lá o tal do pergaminho, né? Que era algo, né? E ele ficou, né, assim, impressionado. Eu falei, olha, isso aqui, você tinha que se livrar disso aqui. Isso aqui não pertence a você, não, né? Isso aqui pode te fazer mal, né? Inclusive, né? E concernente a O esse certo mesmo testamento, seria ele procurar e devolver, né? E falar a verdade, né? Esse mas Então, isso foi a Bíblia o que fala. certo, Agora, o que que vai acontecer com ele, né? Esse é o medo, né? O que que será então, o que vai acontecer com certo, ele? olha, eu nem sei o que é o certo, porque assim, a gente sabe, né, que o certo é ele ir lá voltar, fazer, né? Mas assim, aí me lembra aquela passagem, sabe? Não seja extremamente justo, porque assim, se eu. É aí ele que vai ter que pedir para Deus e, né, e nas orações dele ver o que que ele tem que fazer, né? A gente sabe o que é o certo. Mas eu não posso Aonde julgá-lo fala para não ser porque extremamente justo, Fábio? Eu não entendi. Aonde que fala isso? Eclesiástico, acho que é Eclesiástico 16:1 ou 17, Eclesiastes. Falar para não sermos extremamente justos? sim, não sermos sim. extremamente justos e nem extremamente sábios, né? Porque a nossa. Primeiro, extremamente sábios, tudo bem, a gente sabe o que é, outro dia a gente conversou sobre isso, que a gente não é dono da verdade. E o extremamente justo, porque a gente também. A gente. O tamanho da nossa misericórdia, né, é o tamanho daquilo da misericórdia que Deus vai ter conosco também. Então, se a gente exige muito do outro, a gente também vai ser exigido muito, né? Então, assim, é Deus que vai tocar no coração dele, e ele, com Deus, vai, né, vai ser guiado para que ele deve fazer. Ah, entendi. Entendeu? Por exemplo, Davi. Entendi. Davi, quando Natan falou para ele que ele era o homem que tinha feito aquilo com, né, com a ovelhinha do rapaz, do servo lá, ele falou, então ele tem que pagar 4 ovelhas, né? E ele foi duro, né? E ele estava sendo duro era com ele mesmo, né? Então a mesma medida, né? Então assim, eu não posso exigir dele porque eu não faço isso comigo mesmo, entendeu? Então assim, né? Muito difícil, né? Entendi. Não, eu achei que você estivesse falando do ponto de vista dele. Entendeu? É, do meu ponto de É. vista, né? Então, assim, eu posso guiar, orientar, pedir para ele orar, Sim, né? sim, sim. Vou até eu mandar Não, uma isso aí é mensagem só para com ele daqui ele a mesmo. pouco, Comentando mas. assim, né? O certo, né? Vamos supor que tivéssemos nós, o certo seria voltar lá. Por exemplo, se fosse eu, o que que a minha É, consciência me diria fazer? Voltar lá, me né? humilhar e falar a verdade. Aconteceu isso, eu fiz isso, eu peço. E assim, inclusive, está até preparado para sofrer as consequências disso que a gente nem sabe qual é, né? E acreditar na misericórdia de Deus. Agora, a gente não pode exigir isso de ninguém, nem de jeito nenhum, né? Agora, será que a gente teria coragem de fazer isso se estivesse no lugar? Essa é a É outro pergunta desafio, né? de 55 milhões de dólares.
Nossa, cara. Nossa, que Deus fortaleça ele e direcione, né? Vamos orar. É, é. E eu mesmo fiquei numa situação onde eu aconselhei tudo, né? A esposa, a noiva dele ficou. Não, mas como assim? Vai devolver? Aí eu falei, puto, vai ter arrumar até uma confusão entre o casal. Eu fiquei e falei, nossa, vamos orar, vamos orar. Nossa, cara. Vai dar tudo Eu, É, certo. Varão, isso aí. particularmente, Você eu vê que o negócio. devolveria. Eu, particularmente, eu devolveria. E quem sabe também, né, eles não me davam uma recompensa, né? Sei lá. Mas eu devolveria. Eu não voltaria e colocaria lá no mesmo lugar. Eu devolveria a quem de direito. Eu devolveria. É, a E gente tem talvez eu lá, né, ganhasse uma visita. a cobiça quando entra no coração, né, vira um pecado, né, e o pecado gera morte, É, né? Então a palavra de Deus vai é, confrontá-lo, né? Ele é um menino dedicado, um menino de Deus, estuda a palavra. Deus, o Espírito Santo vai revelar o coração dele, né, e ele vai ser Vai. guiado, né? Amado, quando É, não somos a gente que perfeitos, conhece a né? palavra, a gente faz alguma coisa errada, o Espírito Santo incomoda você. Incomoda você de tal maneira que você não consegue nem dormir. é Você, verdade. Ah, e outra coisa que eu entendeu? trouxe pra ele foi uma passagem, porque quando ele falou, não, mas eu vou doar metade e tal, eu falei, nossa, com uma dor no coração, eu virei pra ele e falei assim. Você conhece a história de Saul, né? Por que que Saul perdeu a unção, né? Porque Saul tentou fazer o bem, né? Quando ele viu as É. maravilhas lá, o boi, riquezas, não sei o quê, ele falou, "Oh, mas isso aqui serve pra gente, né?" Mas ele estava quebrando um princípio, né? Que Deus tinha falado pra ele, olha, não quero que você pegue nada, né? Então, Deus mandou ele queimar tudo, destruir tudo. Ele achou por bem querer levar para ele. Não. Se a ordem foi A essa aqui, ó, palavra, para a destruir. palavra é sábia, né, cara? A palavra é. Nossa, a Bíblia é um livro muito sábio. Se a gente conseguisse andar 100%, meu Deus do céu. A palavra é Deus, pô. Deus é a palavra. A palavra é Deus. O princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. E aí? É, Palavra. Está dentro de você, está dentro de mim. Quando você recebe Jesus, no seu interior flui, jorra águas para Amor, fontes para para que a ele vida tenha eterna. força e direção de Deus, viu? Todos nós aqui em comunhão. E esse sonho aí, hein, Fábio? Caramba, é bem propício mesmo, né? Ele deve estar nessa prisão mesmo, né? Sem saber o que é. fazer, aprisionado. O Vale dos Ossos Secos. O Vale dos Ossos Secos. morar, Vamos orar, amado. vamos lá. Posso orar aqui? Sim, Meu Jesus, Pai amado, Senhor, obrigado, Senhor, gratidão, Pai. Gratidão por tudo, Pai, que o Senhor tem trazido aos nossos corações, Pai, nos ensinado, Senhor, nos guiado, Pai. Obrigado, Pai, por essa manhã maravilhosa, Senhor, por cada palavra, Senhor, por cada derramar, Senhor, por todas as instruções que o Senhor tem colocado nos nossos corações, Pai. Afiando, Pai, cada vez mais a nossa palavra, Senhor, fortalecendo, Pai, o nosso escudo da fé, Senhor. Obrigado, Pai, gratidão, Senhor, por tudo, Senhor. Que essas revelações, Pai, possam cada vez mais entrar profundamente no nosso coração, Pai. E possa nos dar alicerce, Senhor. Alicerce, Pai, para que possamos usar como guia, Pai, para nós, Senhor, para os irmãos, Pai, para as pessoas por onde nós passamos, Senhor. Nos dê discernimento, Pai, nos capacite, Senhor. Nos capacite, Pai, para que possamos ser sal nessa terra, Senhor. Que possamos, Pai, trazer Sua palavra com amor, Senhor, com misericórdia, Senhor. Que possamos, Pai, ter o entendimento necessário, Senhor. Que não seja pela força, Senhor, mas seja pelo Seu poder, Pai. Seja pelo Seu Espírito, Pai. Que o Seu Espírito Santo de Deus, Pai, possa nos guiar, Pai, guiar as pessoas, Pai, por onde nós passarmos, Pai, guiar cada um de nós, Senhor. Guiar, Pai, as pessoas, Senhor, que precisam das Suas instruções, Pai. Que tenhamos humildade, Senhor, de reconhecer quão grandioso o Senhor é, Pai. E que maravilhoso, Senhor, nós temos, Pai, a Sua palavra, Senhor, para nos guiar, Senhor, para nos instruir, Senhor. Como a Sua palavra é maravilhosa, Senhor. Como o Senhor é maravilhoso, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado, Espírito Santo, pelo seu amor, pelo seu carinho. Obrigado, Espírito Santo, pela sua presença dentro do nosso coração. Obrigado, Senhor Jesus, pela sua misericórdia, Senhor. Obrigado, Pai, pela sua piedade, Senhor, pelo seu amor, Senhor, por estar presente, Pai, sempre de braços abertos, Pai, para nos acolher, Senhor.
Obrigado, meu Deus, por toda a proteção, Senhor. Obrigado, Pai, pelo seu amor. Que o Senhor continue, Pai, cuidando de nós, nos protegendo, Pai, nos acolhendo, Senhor. Que os nossos inimigos não nos vejam, Pai. Que o Senhor continue nos protegendo, nos guardando sob a sua armadura, Senhor, sua armadura celestial, protegendo nossa mente, o nosso coração, Senhor, nosso corpo, Pai. Que o nosso caminhar, Pai, seja sempre em tua direção, Pai. Que nós possamos caminhar sobre o seu evangelho, Pai, cada vez mais nos aprofundando na sua palavra, Senhor. Que o Senhor continue nos guiando, Pai, protegendo as pessoas que a gente ama, os nossos filhos, nossos familiares, Senhor, nossos pais, Pai. Que o Senhor proteja nossos amigos, Pai. Proteja cada um aqui no devocional, Senhor. E nos guia, Pai. Guia, Pai. Traga, Pai, revelação aos nossos olhos, Pai. Revele aos nossos olhos, Pai, seja através de um sonho, através de uma palavra dada, Senhor. Nos pequenos detalhes, Pai, que nós tenhamos discernimento, Pai, que nós estejamos atentos, Senhor, para entender, Pai, as suas mensagens, Senhor. Fala conosco, Senhor, a todo momento, Senhor. Te agradeço, Pai, te agradeço por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito, Pai, a cada momento, Senhor, pela grandiosidade que o Senhor é, Pai, em nossas vidas, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.